Olá, alunos do quarto ano, vamos com mais uma aula de ciência, né? Dando continuidade, então, à temática, que é seres vivos microscópicos, né? Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre seres vivos microscópicos e transmissão de doença. Então, nós vemos aqui, ó, algumas doenças, né, bactérias, né, e bactérias ruins. Tem as bactérias boas e bactérias ruins, né? Então, as ruins é que transmite, então, as doenças. Algumas doenças são causadas por seres vivos microscópicos. Por exemplo, as frieiras, que geralmente estão nos espaços entre os dedos dos pés, são causadas por fungos. Esses locais são úmidos e escuros, característica, então, adequada para o desenvolvimento, então, ali dos fungos. Como nós vamos observando aqui na imagem, ó, quem já não teve, às vezes, alguma frieira no pé, né? Às vezes é porque está úmido aqui entre os dedos, né? Então, é fácil para esses fungos, então, se desenvolverem, causando, então, então, essas frieiras. Também, às vezes, quando estamos com dor na garganta, é provável que estamos com amigdalite bacteriana, ou seja, uma doença causada por um ser vivo muito pequeno, ou seja, uma bactéria, né, que pode causar esses e outros sintomas. E aqui nós estamos vendo outras doenças, né, que também são prejudiciais por alguns seres vivos microscópicos, conjuntivite e outras doenças, né, que são causadas por esses seres vivos. As doenças, elas são transmissíveis, geralmente são causadas por bactérias. Então, as doenças transmissíveis, né, são geralmente tanto por bactérias como protozoários e fungos. Mas também as doenças podem ser transmitidas por vírus, como nós já aprendemos, né, em aulas anteriores. Por exemplo, agora, nessa onda ali do coronavírus, nessa pandemia que estamos vivendo, né? Então, existem vários tipos de vírus, conforme a imagem que mostra, ó, vírus do HIV, vírus, então, da influenza, que é da gripe, né? HN1. Então, são vários vírus, né, que realmente são transmissíveis, além, é claro, das bactérias e dos fungos e protozoários também causa doença. A transmissão das doenças, elas pode ocorrer de forma direta, quando uma pessoa saudável entra em contato com uma pessoa contaminada ou com as secreções dela. Por exemplo, a poliomielite, a gripe, a cachumba, o sarampo, por exemplo, são doenças transmitidas de forma direta. Também o coronavírus, né? Nós vemos que uma pessoa, às vezes, tossir ali, joga as partículas, né? E até mesmo contamina as pessoas. Nós observamos aqui na imagem, ó, gotículas da tosse e do espirro de pessoas infectadas. Então, acaba pegando, por exemplo, a tuberculose, então é transmissível assim de forma, então, direta. Mas também existem aquelas doenças que são transmissíveis, tem a transmissão de forma indireta. Por exemplo, a transmissão indireta pode ocorrer por meio de objetos, água, solo e animais contaminados. A dengue, a malária e a febre amarela são exemplos, né, então, de doenças que podem ser transmitidas de formas indiretas. Por exemplo, a dengue precisa, então, um mosquito, né, contaminado, então ele pica o ser humano e o ser humano acaba ficando doente. Então, é de forma indireta. Veja que, então, ó, qual é a arma principal? Então, a arma principal de combate às doenças é a higiene. A higiene é a nossa arma principal para prevenir as doenças. No caso da dengue, é importante, então, eliminar o foco do mosquito transmissor, não deixando a água parada. Então, veja, a importância da higiene para a nossa saúde. Nessa época de pandemia, nós vemos muita importância, conforme ilustrado aqui nessa imagem. Proteja-se do novo corona, lave as mãos, depois de tossir ou espirrar, quando cuidar de alguém doente, antes e durante e depois de preparar alimentos, antes de comer, depois de usar o banheiro, quando suas mãos estiverem visivelmente sujas, depois de lidar com animais ou seus excrementos.
Olha a importância, né, então, da higiene. E no caso do combate ao Aedes aegypti, é eliminar, então, a água parada. Então, sempre manter essa higiene é a nossa principal arma. Como atividade, eu vou deixar para você estar realizando aqui essa atividade, né? Leia o texto e depois responda as questões. As frieiras podem afetar o ser humano, geralmente nos espaços entre os dedos dos pés. Elas são causadas por fungos. Já a amigdalite bacteriana é uma doença que atinge as amígdalas. É causada por uma bactéria. Então, depois de ler o texto, você vai responder, então, ó. Por que o dedo dos pés do ser humano é uma parte do corpo que favorece o desenvolvimento dos fungos causadores em toda a frieira? Na sua opinião, que atitude ajudam a evitar as frieiras? Qual o ser vivo microscópico é o causador da dor de garganta, né? Então, você vai estar registrando aqui. Que cuidados devemos ter para evitar as doenças transmitidas de forma direta, ou seja, com contato com a pessoa contaminada? E que atitude devemos ter para evitar as doenças que são transmitidas de forma indireta, como, por exemplo, a dengue e a febre amarela? Registre a sua resposta também aqui. Que cuidados devemos ter com o uso de medicamentos como antibióticos? Então, antibióticos, eles é muito útil, né? Mas é preciso, então, ter certo uso ali restrito, né? Sempre obedecer a prescrição médica, não tomar remédios sem orientação médica. Então, são importantes você estar refletindo, né? E entendendo esses pontos. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham uma boa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.